Olá, meu nome é Felipe. Nesse vídeo a gente vai voltar a falar sobre o curso, mas a gente vai falar sobre a funcionalidade que saiu no final do ano passado, que é a possibilidade de trabalhar com agentes para codificar e criar nas suas tarefas, criar suas aplicações. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas e eu vou mostrar essa funcionalidade rodando, como também uma funcionalidade extra que surgiu aí no final do ano passado, que eu também vou incluir no final desse vídeo. Então agora a gente vai pular aqui no Corso IDE. Então, se você não conhece o Corso IDE, é uma IDE que você consegue utilizar a inteligência artificial para programar. Ela é um fork do VS Code, então como você consegue ver, é bem similar à interface do VS Code. E aqui eu estou com um documento aberto, né? Com um documento de instruções. Então, esse documento de instruções é outra dica, né, que eu vou deixar aqui, que pode ser muito útil na hora de construir suas aplicações. Isso vai ser sempre usado como uma referência para o seu agente, né, para ele olhar essa documentação e saber o que tem que fazer na sua aplicação. Então, só para a gente entender, né, esse arquivo de instruções, ele tem a visão geral do projeto, tem funcionalidades principais, tecnologias que eu quero utilizar, a estrutura do projeto e também tem exemplos, né, de como é que eu quero formatar o post e também como é que toda a minha estrutura de código e vídeos vão ser exibidas. Então, esse documento aqui é como se fosse o meu documento de requisitos do meu projeto. Eu usei ele como referência para ajudar a gente a ter um maior sucesso na execução do nosso projeto. Outro arquivo bem importante também é o .cursor rows. No primeiro vídeo onde eu falo do curso, eu falo sobre esse arquivo. É um arquivo de instruções para a inteligência artificial. Quais tecnologias ele deve utilizar, como é que ele deve programar. Então, todas essas instruções eu escrevi? Não. E essas instruções em particular, eu já peguei pronto no site que é o cursor.directory. Então, nesse site tem várias categorias. Tem TypeScript, tem Laravel, tem C#, tem JavaScript, tem Web Development, desenvolvimento de extensões, de API, por aí vai. E daí eu só adicionei uma regrinha extra, que foi essa aqui. Sempre responder o usuário na linguagem dele, que é em português. Só para a gente fazer esse vídeo. Então, ok. Agentes. O que são agentes? Né? É a palavra do momento agora, em 2025. Todo mundo fala sobre agentes. Agentes nada mais são, em grosso modo, uma inteligência artificial que é especializada em executar uma tarefa e tem certa autonomia para a execução dessa tarefa. Então, as suas aplicações vão ser diversas. Então, a gente está vendo aí agentes que vão ajudar você no dia a dia de trabalho. Então, a marcar reuniões ou ver análise de dados e passar essas informações para você. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar um agente para programação. E quais são os pontos chaves que esse agente vai fazer? Ele vai nos sugerir código, ele vai nos dar toda a estrutura de passo a passo para a gente chegar daquele começo ao fim daquela tarefa. Ele vai ter acesso aos erros dos projetos e se o projeto tiver algum erro, ele vai tentar corrigir, entre outros itens que a gente vai ver durante esse vídeo. E para acessar essa funcionalidade, eu vou fazer Ctrl L ou Command L. Então a gente vai abrir essa aba, o Cursor Tab, e vão ter três elementos importantes aí, o Chat, Composer e o Bug Finder. Quando eu mostrei o vídeo lá atrás sobre o Cursor, eu mostrei essa funcionalidade de chat. E essa funcionalidade de chat, ela não dava muita diferença entre o Composer e, particularmente, o Composer ele tentava fechar a tarefa de uma ponta a outra e o chat era mais na parte de uma conversa. Você tinha lá uma outra pessoa para fazer perguntas, então, basicamente, essa é a diferença entre o Composer e o chat. E daí no Composer, na primeira versão, quando a gente mostrou, a gente não tinha essa opção de habilitar agentes, a gente só tinha o Composer normal. Mas nesse caso aqui, esse tipo de ação de você utilizar um agente ou um Composer é quando você quer delegar uma tarefa para esse item, você já tem o conhecimento daquele projeto, você só quer finalizar aquela tarefa, ou você quer fazer um MVP daquele projeto, né? A primeira versão, a versão beta daquele projeto, você quer iniciar para apresentar para os seus investidores ou os seus clientes, para aí daí então você desenvolver aquele projeto. Então, isso são, né, dois exemplos clássicos aí que a gente pode dar essa tarefa para esse agente e ter mais autonomia. Então, primeiramente, a gente precisa estar com o modo agente habilitado, né? Então ele vai estar marcado como mais clarinho aí, não vai ser a versão normal, vai ser a versão agente.
E eu poderia passar toda essa instrução dentro desse chat aqui, especificar tudo, mas aí o que ia acontecer, né, se eu abrisse um novo Composer, toda aquela conversa ia se perder, todo aquele contexto ia se perder. E quando a gente tem esse arquivo de instrução, em qualquer ponto do projeto, a gente sempre vai ter esse documento como referência. Então, qualquer momento que eu quiser implementar uma feature nova, eu posso utilizar essas instruções como recurso. Então, baseado nessas instruções, a gente vai ter um ponto de partida. Agora, eu vou adicionar esse arquivo no contexto. Caso, né, eu vou pedir para ele criar a primeira versão do meu blog seguindo o arquivo de instruções. Então, daí, eu vou pedir para ele inicializar e ele vai começar a analisar o projeto. E quando ele analisar o projeto, daí ele vai dar os passos iniciais. Então, ele respondeu em português, porque a gente já pediu lá. Se você fizer uma pergunta em português no curso, possivelmente ele vai tentar responder em português, mas quando a gente setou lá no Cursor Rows, então a gente vai forçar a sempre ele responder em português. Voltando para o projeto. Daí ele listou os arquivos que tinha dentro do meu projeto, ele até achou um .git, e aqui é um ponto bem interessante também, o que vai acontecer. O Composer, em particular, ele sempre vai tentar adicionar automaticamente os arquivos que são importantes para o contexto daquela tarefa. Diferente da versão sem ser o agente, toda vez que a gente queria fazer uma pergunta, a gente tinha que marcar os arquivos que eram relevantes para aquela tarefa. E nem sempre aqueles arquivos eram relevantes sim ou não. E nesse caso aqui, o Composer ele é mais inteligente e ele tenta achar os arquivos e se ele vê algo que é importante para o contexto daquela conversa, ele vai trazer para o contexto daquela conversa. E se tem um passo que necessita ser executado no terminal, daí ele vai nos dar o código que a gente precisa executar e vai ter um botãozinho, né? Rodar o comando. E ele vai rodar o comando para fazer a execução. No caso do Next.js e outras bibliotecas, às vezes a gente tem que ter esse passo a passo. Então eu posso selecionar aqui na própria aba e responder essas perguntas, como também eu posso clicar em Pop-out Terminal e daí a gente vai trazer aquela conversa para o terminal e daí eu posso continuar o processo. Então, pedir para ele fazer a instalação. Então, aqui, né, ocorreu um erro que ele deu um conflito, né? Ele viu esses arquivos aqui e falou, ó, então a gente pode ter um conflito aqui, que já tem os arquivos lá dentro dessa pasta. E o que eu posso fazer? Eu poderia criar uma pasta de blog e daí criar esse projeto dentro dessa pasta de blog, mas aí eu vou passar essa responsabilidade para o meu, né, Composer para ver se ele consegue resolver esse problema. Então, daí eu perguntei, né, o que é que ele sugere como solução. Então, aí ele falou, né, criar um arquivo temporário para inicializar o projeto, mover os arquivos existentes para um diretório temporário. Então, nesse caso, né, ele sugeriu a primeira opção para fazer toda a instalação do blog nessa pasta temporária. E daí a gente continua esse processo. E daí ele começou a instalar as dependências. E com isso ele fez a instalação do projeto. E aí agora o que é que ele está sugerindo, né? De pegar e trazer de volta esses arquivos. Então eu vou pegar e rodar esse comando. E daí ele vai trazer de volta, resolver o problema. Então um ponto bem interessante aqui, né? Que quando ele faz a execução de uma tarefa, ele próprio verifica se aquela ação foi correta, sim ou não. E agora, né, ele pediu para a gente criar uma estrutura para o nosso blog, então eu vou rodar esse comando. Ele criou as pastas necessárias e aí ele vai começar a gerar os arquivos. Então vai gerar o arquivo index. E outro ponto bem interessante aqui é que ele faz a verificação do lint. Isso por quê? Se ocorrer, por exemplo, aqui nesse momento aqui ocorreu isso, se ocorrer um erro de lint, ele já vai verificar esse erro de lint e vai tentar resolver esse erro de lint automaticamente. E daí, né, ele vai criando os arquivos um a um. E outro ponto bem interessante aqui é que quando ele consegue fazer uma tarefa grande, ele vai criar um checkpoint, que esse checkpoint,
o que vai acontecer? Se em algum momento do processo de criação ocorreu algum erro e eu quero voltar para um passo anterior, simplesmente eu vou nesse checkpoint aqui e restauro para esse momento. Como se fosse uma versão temporária de um GitHub. Ele vai criando as tarefas e daí quando chega no momento em particular, ele fala, opa, é interessante eu fazer um checkpoint aqui, porque se eu chegar no passo seguinte e der algum problema, daí o usuário tem a possibilidade de voltar para aquele passo anterior. E notem, né, que ele realmente vai implementando as ações de acordo com as instruções. Então aqui ele definiu, né, uma constante quantidade de posts por página, 10, então foi algo que eu tinha definido naquele meu documento. Encontrou problemas de lint, vai tentar resolver novamente. E outro ponto interessante também, porque eu fiz, né, a documentação em português e pedi para ele falar em português, então ele já começou a escrever página 04 em português, instruções em português, comentários no código em português também. Isso também ajuda muito. Ele está aprendendo a programar e não domina muito o inglês, esse tipo de ação ajuda você, né, a entender o código e debugar e ver como as coisas estão acontecendo. E assim, né, aqui eu aceitei os últimos arquivos que ele criou. E tem alguns pontos importantes aqui. Quando ele tem um checkzinho verde, é porque eu aceitei aquela tarefa. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então, quando eu aceito aquela versão, ele vai fazer um check. Quando ele termina o arquivo, tem uma bolinha verde. Então, ele está esperando confirmação dessas alterações. E quando tem uma bolinha amarela, significa que ele ainda está trabalhando naquele arquivo. Ele ainda não terminou de executar 100% as alterações naquele arquivo. Então, aqui eu vou aceitar as últimas alterações. Ele ainda está gerando mais tarefas, então ele vai sempre iterar. E assim, porque eu passei várias instruções para esse projeto em particular, então ele vai tentar finalizar e chegar no nível mais próximo daquelas instruções que eu passei para ele. E daí vem o resumo, né, do o que foi que ele fez. Então, aqui eu tenho toda a estrutura, né, que ele seguiu, header, footer, post preview, como a parte de navegação eu tinha especificado, ter uma busca, então ele fez a parte de busca e fez a estrutura de posts individuais, a página de 404 e o sistema de postagem, que eu pedi que era enviar um arquivo Markdown e ele processava esse arquivo Markdown e criava um post no meu blog. E a estrutura de imagens, o que ele espera, né? Aonde eu devo enviar as imagens dos meus posts. E aqui ele fala, se você quiser testar, né, você vai rodar esse comando, então eu posso rodar aqui no atalho, ou poderia copiar e colar e rodar em meu terminal, e daí esse projeto vai ficar disponível no localhost 3000, que foi a configuração que ele definiu. Deu um errinho aqui, normal, sempre acontece, a gente fez várias alterações, então isso é super normal de acontecer. O que eu posso fazer eu posso vir aqui, pedir para corrigir o erro, ou até no próprio terminal. Se o erro apareceu no terminal, eu posso vir aqui, selecionar esse bloco, adicionar para o Composer e pedir para... Nesse caso, não preciso mais ter as instruções como contexto, vou remover isso. Mas antes de pedir para corrigir, eu vou mostrar a funcionalidade nova que eu falei lá no começo. Essa funcionalidade nova ela apareceu no meio de dezembro, que é o modo YOLO. O modo YOLO, o que vai acontecer? Ele não vai ficar esperando eu dar a confirmação toda vez no terminal para executar aquele comando no terminal. E para a gente habilitar esse modo, eu vou no Cursor Settings e dentro da parte de configurações, eu vou em Features e eu vou pesquisar em Chat Composer, habilitar o modo YOLO. Então aqui um disclaimer só para alguns riscos. Tem um potencial risco que é prompt injection, então se você está copiando algum prompt de algum lugar, você precisa ler para não ter nenhum código malicioso para pedir para executar algo que vai danificar a sua máquina. Então nesse caso aqui é um ponto de atenção, mas você está fazendo esse projeto sozinho, você sabe o que você está fazendo, então não tem risco nenhum. Então habilitei esse recurso, fechei e agora sim, eu marquei a linha que eu quero corrigir e falei, por favor, corrija este erro. E daí pedir para ele executar. E se tiver algum momento que ele precisa fazer a instalação de algum pacote, ele vai fazer esta correção. Então eu vou estender aqui um pouco. A gente está vendo passo a passo. E
Daí ele viu o problema no search bar, era uma alteração no client, ele já fez. Então, vamos voltar na aplicação. Então, já está com outro erro aqui. Então, possivelmente esse erro, né, ele não está conseguindo resolver, ele não está conseguindo fazer esse import desse FS. Então, possivelmente ele vai fazer a execução do terminal de forma autônoma. Então, aqui eu vou pedir para corrigir. Então, passei o código que eu quero corrigir. Então, notem que ele gerou o comando e já executou sem a gente precisar confirmar. Então, esse é o modo YOLO, né, o modo mais autônomo, né, fica de forma mais ágil, que ele vai continuando fazendo os processos. Isso aí vai de cada um, se você gosta de acompanhar os processos e ver cada pacote que ele está fazendo a instalação, né, você desabilita isso, porque aí você vai ter mais controle, mas se você quer fazer de forma rápida a execução dessas correções, você habilita o modo YOLO e ele vai, né, de forma autônoma. Então, ok, aqui ele terminou, fez todas as alterações, né, verificando erros de lint, e ele dá um resumão, né, do que aconteceu. Ele falou, ó, essa alteração remove o problema com o módulo FS, movendo a lógica de leitura por arquivos para um API Router com Next.js, e daí ele mostra as alterações que ele fez. E quando a gente vai lá no blog, a gente tem um blog funcionando com Next.js. O único ponto necessário aqui que a gente precisa agora é que ele pede para a gente fazer a inclusão das imagens em uma pasta pública. Então, aqui na pasta imagens thumbnail, eu preciso incluir essa imagem, né? Next.js-intro.jpg. Então, esse foi um vídeo para mostrar esse recurso, né, que é muito poderoso, como vocês conseguem ver. Basicamente, eu só fiquei assistindo ele trabalhar, né, que é o Composer utilizando agentes. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, né? Se tem alguma dúvida sobre o curso, deixa aí nos comentários que eu vou ter um prazer de responder. E um abraço e até a próxima. Falou, tchau!